Passemos, pois, para uma outra classe gramatical bem importante aí, são os verbos. Verbos talvez sejam a alma da nossa comunicação e uma das classes gramaticais mais complexas de se entender. Mas não é difícil, veja bem. Eu considero que o verbo é complexo, não difícil. É complexo porque ele se flexiona de 4 formas diferentes. Ele se flexiona em número, se flexiona em pessoa, se flexiona em tempo, se flexiona em modo. E expressa sempre uma coisa bem específica. Os verbos expressam uma ação, um fenômeno da natureza, um estado ou uma mudança de estado. Ação, quando você diz o Joãozinho brincou no quintal. Brincar é uma ação. Fenômeno da natureza é ventou muito ontem à noite. Ventar é um fenômeno da natureza. Estado e mudança de estado é quando você diz ela está linda ou ela é linda. Vejam bem, o está é uma mudança de estado, o é um estado específico em que a pessoa se encontra. Como dito anteriormente, os verbos se flexionam em modo, tempo, número e pessoa. E essa estrutura verbal aqui nos mostra de que maneira a gente identifica essas flexões. Se você tem sempre o radical e a vogal temática, sendo o radical o morfema lexical, aquele que indica o significado efetivo do verbo, a vogal temática, que indica a conjugação do verbo, será sempre a, é ou i, e o que vem depois é a desinência modo temporal, que indica sempre modo e tempo, sempre relacionados, e o finalzinho aí é a desinência número pessoal, que indica a flexão de número e pessoa também, sempre relacionado um ao outro. E aí você tem a estrutura integral do verbo. E junto dos verbos a gente precisa falar dos advérbios, porque os advérbios são aquelas palavrinhas invariáveis, ou seja, que não se flexionam nunca, que trazem uma circunstância para o processo verbal. Porque você tem um aspecto específico que se relaciona diretamente ao processo que se desenrola por meio do verbo. Os advérbios expressam sempre alguma circunstância específica, como a gente vai ver agora. As circunstâncias adverbiais são lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, causa e finalidade. Sem falar que você também tem aí a circunstância de interrogação, que é quando você usa tanto um advérbio de tempo, de lugar, de modo ou de causa numa interrogação. Como, por exemplo, por quê? Indica que você pergunta por uma causa, quando você usa o como, que pergunta a partir da circunstância de modo, quando, a partir da circunstância de tempo, e onde, a partir da circunstância de lugar. Entendendo as circunstâncias adverbiais, normalmente, ao encontrar um advérbio, você vai saber posicioná-lo dentro de uma classificação específica, dentro dessa classificação específica em circunstâncias. E chegando ao fim da nossa listinha aí, da nossa odisseia pelas classes gramaticais, a gente tem as preposições. Preposições, palavrinhas importantíssimas que ligam termos de uma mesma oração. Esses termos terão funções sintáticas diferentes, isso é o que diferencia a preposição de conjunção. E a preposição, ela vai ser normalmente exigida por um termo regente. Ela vai ser regida por um termo regente. Como quando você usa um verbo, como o verbo precisar, que exige a preposição de. As preposições podem ser acidentais ou essenciais. Acidentais quando você pega emprestado de outra classe. Essenciais são as preposições que são sempre preposições, são sinalizadas como preposições. E muitas vezes, uma mesma preposição pode ter diversos valores semânticos. Essa diversidade de valor semântico é talvez o mais importante aí para a gente aprender e estudar sobre as preposições. Vamos dar uma olhadinha nesses valores semânticos. Vamos à listona de preposições e seus valores semânticos. Vejam que temos aí assunto, autoria, causa, preposição sempre em destaque, companhia, conteúdo, destino, distância, especialidade, finalidade e instrumento. O que é importante a gente saber é que é o seguinte, a preposição de aparece tanto como autoria quanto causa, ou seja, depende do contexto para você diferenciar uma da outra. O mesmo vale para a preposição para,
que está como destino, os deputados estão indo para Brasília, e pode ser também uma preposição de finalidade, com prestes e decorações para enfeitar a casa. Mesmo com a preposição com, que é conteúdo, tire da geladeira a panela com feijão preto, e também instrumento, né? O jardineiro cortou a grama com uma tesoura. Mas não acabou. A gente tem ainda lugar, matéria, meio, modo, oposição, origem, posse, preço e tempo. Vejam que se mantém a ideia, a mesma preposição com um valor semântico diferente. O de aparece também como matéria, como meio, como origem, como posse, lembrando que o do, de do meu pai, é a junção da preposição de mais o artigo o. Né, o mesmo valeria para dar, dois ou das. Lembrando que essa junção também acontece na preposição por, quando é por mais o, vira pelo, por mais a, vira pela. E para fechar a nossa lista, a gente tem aí a conjunção. Conjunção que é uma das classes mais importantes pelo seu valor semântico e o seu valor de organização do texto. Então, muito relevante. É uma das poucas classes gramaticais que eu sempre aconselho os meus alunos a decorar, né, os valores semânticos e pelo menos uma conjunção para cada um desses valores. Parecem ser muitos, mas com algumas técnicazinhas você consegue decorá-los. Eu, por exemplo, uso a técnicazinha da fórmula da primeira letra do valor semântico. Para as coordenativas, eu uso 3 As CE. 3 começando com A, uma com C e uma com E. E para as subordinativas, 6 FTPI. Vamos olhá-las que isso vai fazer um pouquinho mais de sentido para você. Temos aí, né, as coordenativas, 3 As CE. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aditiva adiciona uma ideia à informação que você disse. A adversativa contraria uma ideia anteriormente dita. A alternativa apresenta opções. É comum você ter a alternativa no início das duas orações que estão sendo ligadas, enquanto as outras normalmente introduzem a oração nova, né, a que se relaciona com a principal, com a anterior. A alternativa não. Ela pode aparecer no início das duas. Conclusiva, que traz a ideia de o desfecho de algo, né, chegando a uma conclusão definitiva. E explicativa, que sempre será usada para defender hipóteses. Quando você levanta uma hipótese, você explica logo em seguida de usar uma conjunção explicativa. O que a torna diferente das causais, que introduzem uma causa de um fato previamente apresentado. Então, a diferença entre causal e explicativa é que causal introduz causas de fatos, explicativa introduz explicações de hipóteses. Mas, completando aí os 6 FTPI, nós temos causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, temporal, proporcional e integral, não podemos esquecer. As integrais são aquelas que não têm um valor semântico específico, mas ligam orações, introduzem orações subordinadas substantivas. Então, comparativa, autoexplicativo, faz comparações. A concessiva abre uma concessão de algo que estava previamente acertado. Condicional estabelece uma condição. Conformativa e coloca informações que estão em conformidade, né? Uma informação que está conforme outra. Consecutiva traz consequências, finais traz finalidade, temporais traz o momento, o tempo em que aconteceu, e proporcional, coisas que acontecem à mesma proporção ou mesmo informações que seguem aí a noção de proporcionalidade. Como o nosso objetivo aqui era fazer uma revisão, né, bem rapidinha das classes gramaticais, espero que a gente tenha conseguido cumprir com esse objetivo aí. Passamos bem rápido, só para lembrar mesmo, para você ter em mente aí essas classes gramaticais que não são as classes determinantes do substantivo, né? Apenas ficou faltando a gente colocar as que são sempre determinantes, que fica para uma outra videoaula. Beleza? Um grande beijo, a gente se vê. Até lá!